Senhores, muito obrigado por nos atenderem o nosso pedido de participar desse momento. Inclusive, as coisas estão acontecendo e eu quero trazer uma das últimas situações envolvendo, inclusive, os Estados Unidos, que enviaram mais um porta-aviões a Israel e há uma menção do presidente Donald Trump para que todos evacuem Teherã. Eu vou até trazer a publicação que ele fez na rede social dele. O Irã não pode ter uma arma nuclear. Eu disse isso várias vezes. Todos devem evacuar Teherã imediatamente. Professor Alexandre Pires, isso não significa efetivamente um envolvimento direto ou mais direto do que já está acontecendo, mas se aumenta a pressão sobre o Irã. Como é que o senhor avalia essa última menção do presidente Donald Trump na escalada desse conflito? Boa noite. Boa noite. É uma situação muito específica, porque é um envolvimento indireto. Porque quando eu desloco as forças para o Mediterrâneo ou para o Índico, o que acontece? O Irã fica pressionado. Nós temos que lembrar que o próprio Donald Trump mandou um Tomahawk para o Afeganistão, destruiu metade de uma montanha, enquanto ainda havia ali uma tensão naquela região. Então o Irã sabe que agora você tem uma capacidade já que havia com o destroyer que estava ali no Levante, e agora ela é reforçada e mais navios estão sendo direcionados. Provavelmente não vão se aproximar tanto, mas vão ficar preparados para uma intensificação do conflito. Nós temos imagens ao vivo de Tel Aviv e nós estamos acompanhando a situação porque, um pouco mais cedo, a TV estatal iraniana mencionou que o Irã estaria ou faria novos ataques a Israel, ou tinha enviado novos mísseis balísticos para o território israelense. É claro que muitas informações são difíceis de se checar, de se reafirmar, exatamente por conta da guerra de informações e do quanto as autoridades iranianas, principalmente, manipulam as informações a partir da dificuldade que se tem de fazer uma cobertura jornalística naquele território, diferentemente do que acontece em Israel, onde há jornalistas do mundo todo também trazendo informações, não só aquelas passadas pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mas, por enquanto, a imagem que temos ao vivo é essa: céu tranquilo, entre aspas, mas sem aquelas luzes, sem a ativação do domo de ferro, sem as explosões que nós acompanhamos bastante ao longo dos últimos dias. Comandante Farinazzo, em termos de estrutura, qual é hoje a estrutura que Israel tem nesse conflito em comparação com a do Irã e o quanto há necessidade de fato, os Estados Unidos se envolverem com o envio de porta-aviões, com o envio de mais estrutura para uma região que é conhecida muito pela sua força tecnológica, pelo seu poderio militar? Boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite, ouvintes da PAN. O que acontece é o seguinte: Israel tem uma estrutura defensiva muito boa. O pessoal fala muito do Iron Dome, mas não é só o sistema Iron Dome. Você tem o David Sling também, você tem sistemas Patriot, você tem sistema CISAM também. E agora eles têm acho que o Viga de Ferro, anunciaram esses dias aí. Só que nenhum sistema, todo sistema é projetado, na verdade, por uma certa quantidade de choque que pode absorver. Então, o que está acontecendo? O Irã tem massificado muito os seus ataques. Há preocupação em que os sistemas defensivos de Israel podem colapsar. Muitos bairros de Tel Aviv já foram atingidos aí. Então, os Estados Unidos talvez reforcem a defesa de Israel. E o caso de estrutura militar do Irã é diferente. O Irã tem mais uma estrutura, a estrutura defensiva do Irã não é boa até o momento, mas eles têm uma força de mísseis e drones que é considerada a melhor do Oriente Médio. Ostrowiecki, além de pedir a evacuação de Teherã por conta da possibilidade de novos ataques conduzidos por Israel, o presidente americano Donald Trump diz também que o Irã deveria se encaminhar para um acordo. Houve algumas discussões nesta segunda-feira, mas nada que avançasse. De fato, pelo contrário, há uma escalada em ameaças de ambos os lados. Como é que você avalia essa situação? Boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos os espectadores da Jovem Pan. O objetivo declarado de Israel é muito simples, muito claro. É impedir ou atrasar o desenvolvimento de uma bomba nuclear por parte do Irã. Se isso vai levar mais à frente a uma queda do regime ou não, é um assunto muito incerto. Assim como a participação dos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos ser um aliado de Israel desde após a Guerra de 67, nos primeiros 30 anos aí da existência de Israel, não havia essa aliança militar. Ela é posterior a 67.
nunca houve um envolvimento direto de forças americanas numa guerra israelense. Israel tem cuidado de sua própria defesa com seus próprios esforços. Então, seria um primeiro caso agora. A impressão que dá é que os Estados Unidos está se aproximando, mandando mais forças para ajudar no processo de sistema de defesa. E, professor João Estevão, o que nos chamou a atenção também é o fato de Israel chamar aquele primeiro ataque lá na última quinta-feira, de quinta para sexta, de um ataque preventivo. Como é que o senhor avalia essa estratégia? Boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos que nos ouvem. Bom, essa é uma estratégia, né, uma invocação, na verdade, de uma doutrina que pode-se dizer, no mínimo, polêmica no direito internacional público, que é a estratégia de guerra preventiva, a doutrina de guerra preventiva, né? Com isso, o governo israelense busca legitimar os seus ataques às instalações militares iranianas, afirmando dessa forma que existe uma intenção de se proteger contra um eventual desenvolvimento de armamentos nucleares iranianos. Lembrando que esse é um processo que vem se desenvolvendo já há um certo tempo, desde que o acordo firmado entre o Irã e as potências ocidentais foi abalado, foi desmanchado. Houve uma série de ataques já israelenses, velados ou não, as instalações iranianas, pelo menos velados, né, em sua grande maioria, as instalações iranianas, a fim de poder supostamente se proteger. Portanto, é importante lembrar que esse processo, né, que esse discurso, ele é extremamente frágil do ponto de vista internacional. Né? Afinal de contas, é uma doutrina que não está completamente consolidada. E é importante também dizer que isso é uma forma também de tentar se legitimar não só diante dos seus aliados internacionais, mas também diante dos aliados domésticos. Felberg, eu já vou passar a palavra para você, só o Ostroviec levantou a mão. Diga, Ostroviec. Me parece que a atitude de Israel está perfeitamente documentada pelo fato do Irã ser, número um regime ditatorial, teocrático, radical, um regime que repetidamente prega a destruição de Israel, apesar de serem países distantes, não tem fronteira, sequer tem um país no meio dos dois, tem 2 países, mais de 1.500 quilômetros. O Irã frequentemente prega a destruição de Israel, arma e financia grupos terroristas como o Hamas, como o Jihad Islâmica, como o Hezbollah, como os Houthis, como o governo do Assad, que caiu agora. Então, se você tem um vizinho psicopata que fala que vai te matar e matar a sua família e começa a construir uma bomba atômica, isso é mais do que motivo suficiente para justificar um ataque preventivo e cirúrgico como esse. Tanto é que não só os Estados Unidos, tradicional aliado americano, mas praticamente todas as grandes economias avançadas apoiaram Israel nessa ação. O próprio presidente da França, o Macron, que sempre foi muito crítico, né? Durante a guerra em Gaza, o Macron fez muitas críticas a Israel. Ele acabou de dizer que ele concorda com o direito de Israel de se defender e com essa medida. E inclusive, né, Israel menciona que está fazendo ataques às estruturas militares e de desenvolvimento de energia nuclear no Irã. Por outro lado, o Irã tem conduzido ataques a regiões bastante populosas, como Tel Aviv, como Haifa, lá em Israel. E isso gerou uma discussão muito grande sobre o quanto isso faz com que Israel talvez aumente o poderio de retaliação, justamente porque os ataques não seriam conduzidos a estruturas, mas sim às pessoas. O quanto isso está pegando também para o povo israelense, hein, Maurício Felberg? Bem, boa noite, Ivan. Boa noite. Boa noite a todos os espectadores e espectadoras da Jovem Pan. O Alexandre Ostroviec, tal qual um atacante sedento por gol, a bola estava pingando na minha frente quando o professor João Estevão estava falando e ele acabou fazendo o gol que eu queria ter feito. Imagina, mas dá para continuar. Dá para continuar. Foi muito preciso o professor Alexandre na observação. Existe uma má vontade na leitura dos fatos. Não estou dizendo que a má vontade é sua, professor João Estevão. Não, claro, e a gente está aqui para discutir os vários fatos também. Da comunidade internacional com Israel. De sempre imaginar que qualquer ataque de Israel, ele não é justificado, ele não é arrazoado. O professor Alexandre foi muito claro. Na realidade, se você pensar isoladamente em Israel atacando o Irã agora, de maneira superficial, a palavra prevenção pode não soar adequada. Agora, se você perceber que o Irã é o regime que financia o terrorismo com o Hamas, Hezbollah, os Houthis, com a Jihad Islâmica, todos eles que têm estatutariamente a declaração de te extinguir, te eliminar,
É prevenção. É prevenção a hora que eles estão enriquecendo urânio a 60%, está chegando perto até de terem a bomba atômica. É como o Alexandre fazendo o gol da bola que pingou na minha frente, colocou de maneira precisa. É como o inimigo, o seu vizinho declara que quer te matar, quer matar a sua família, você vê ele se armando e você não vai agir. Então eu qualifico sim como prevenção. Com relação a Israel poder fazer uma represália desproporcional, você, Evandro, aludiu a uma desproporcionalidade. Não usei desproporcional. Não usou a palavra, mas a pergunta foi se Israel poderia atacar em progressão geométrica, retalhar de maneira mais forte. Eu acredito que não, porque os alvos são militares. Havia uma teoria da decapitação, de se atacar os principais militares, então o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o vice, o comandante da Guarda Revolucionária, todos eles já foram eliminados. Então, os alvos são estratégicos. Eu duvido que Israel vai mudar a postura. Israel é o único país que, em termos de guerra, avisa quando vai atacar. Alexandre Pires, como é que você avalia essa questão da guerra preventiva, do ataque preventivo que é conduzido por Israel e que divide bastante opiniões, a exemplo do que já aconteceu aqui? Exato. Eu acredito que é uma discussão que ficou um pouco ultrapassada, porque o mundo que a gente discutia em termos de estratégia era da dissuasão. Todos se armavam, né, e você continha os ímpetos militares de outros. O que nós temos agora? Depois, inclusive, do fato do Hamas conseguir ceifar vidas no próprio território israelense, a gente muda, o mundo está mudando e Israel já mudou para o que a gente chama de estratégia de compelimento, né, compellment, ou seja, a paz pela força. Se o fato de eu ter um armamento superior, ter capacidade militar, inteligência superior não impede que eu seja atacado, então eu vou ter que pacificar o meu oponente por meio da força. É isso que nós estamos assistindo. O mundo não é mais o mundo da Guerra Fria, o mundo da dissuasão, da capacidade militar. Hoje você tem que demonstrar. E tem um detalhe que nós temos que levar em conta. Havia uma dúvida se o Irã tinha realmente capacidade para atingir Israel. Não há mais essa dúvida. Mais de 20 vidas, pelo que eu vi da última contagem. Então, aquilo que era desconfiança, ela está se confirmando. E nós temos que lembrar que uma bomba nuclear, a grande questão não é fazê-la. Há um desafio científico. A grande questão, do ponto de vista militar e estratégico, é entregar a bomba no território inimigo. Então, o Irã mostrou que tem capacidade de entregar essa bomba e estava próximo de fazer o artefato. Então, a gente tem uma mudança completa da estratégia no mundo atual. Professor, o senhor que lançou essa bomba aqui na roda e que gerou essa discussão, por favor, vai lá. Não, eu estou totalmente de acordo principalmente com o que o professor colocou. Claro que esse é um debate, quando a gente entra na seara jurídica, né, existe uma série de opiniões, né? Alguns juristas vão afirmar que sim, que existe fato. Se a gente for recorrer... Seria um aspecto também do direito internacional neste caso, né? Exatamente. Nós vimos algumas análises relacionadas a isso. Exatamente. Então, esse é um ponto que acaba sendo bastante discutido. Mas uma coisa que eu acho que é legal a gente sempre colocar em mente, né? Os interesses que estão envolvidos. Então, qualquer análise de cenário internacional, de conjuntura internacional que deve ser feita, acaba sendo feita de acordo com os interesses envolvidos. E esses interesses, eles estão relacionados tanto àquilo que a gente vê, tanto que é possível de ser visto, do ponto de vista interno quanto externo. Existe um analista, um teórico de relações internacionais que a gente, professor, sempre usa em sala de aula, que é o Robert Putnam, né? Ele sempre trata dessa diplomacia de dois jogos, desse jogo de dois níveis, né? Um nível interno e um nível externo. Então, toda vez que um país, independente se for um regime ditatorial, autoritário, independente se for um regime democrático, realiza uma ação internacional, ele necessariamente está dialogando com a sua base interna e a sua base externa. Ou seja, tudo que existe nas relações internacionais é movido na base dos interesses. Quando nós vemos um ataque como o que Israel realizou, claro que nós podemos também discutir nessa seara de é legítimo, não é legítimo, mas o que importa também, uma das coisas que importam aqui é entender qual o interesse que os diferentes atores nesse conflito geopolítico estão buscando, né? Seja o primeiro-ministro de Israel, seja o presidente norte-americano, seja o líder supremo, né? Ayatollah iraniano, seja o presidente também iraniano, qualquer um dos atores, estão sempre em busca de seus interesses e sempre dialogando com uma base interna e sua base também externa. Então é nesse sentido que eu acho que é interessante a gente analisar qualquer conflito, inclusive o que está acontecendo agora no